Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. Hoje eu tenho a honra de receber o pastor João Luiz, que também é policial da DEIC. Eu não tenho nem palavras para expressar a minha alegria, né? Pastor João Luiz, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa Verdade, por aceitar o meu convite. Eu verdadeiramente me sinto muito honrada com a sua presença e poder mais uma vez, né, ouvir você falar de Deus, da sua história. Amém. Eu que agradeço, irmã Sandra. Eu quero externar aqui meus sentimentos de gratidão ao Senhor, porque nada nós podemos fazer ou deixar de fazer se não for por Ele. É por Ele e para Ele. E eu glorifico a Deus pela irmã ter se lembrado de nós. Nós somos pequenos, nós somos pó e cinza e totalmente dependentes do Senhor. Que o Senhor possa usar esse canal, né, essa televisão, a senhora como mulher de Deus, para que muitas pessoas venham a conhecer o Senhor através não somente do meu testemunho, mas também possam ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu sou muito grata porque nós já tivemos grandes experiências juntos, até sobrenaturais na presença do Senhor. Passamos várias madrugadas em praças, montes, fizemos cultos ao ar livre e muitas das vezes até quando eu necessitei para mim, para minha família de oração, eu sabia que podia contar com o pastor João Luiz, não apenas como pastor, mas como um irmão, como um amigo, né, que sempre esteve pronto a ajudar. E você em casa também tem a certeza que quando você precisar, esse homem de Deus está pronto para te ajudar com uma oração, uma palavra. Pastor João Luiz, vamos contar um pouquinho da sua história para quem está em casa, o antes e o depois de Jesus. Quem era João Luiz antes de Cristo? Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida. Eu sou filho adotivo de pai e mãe. Então, meu pai, na época em que eu nasci, disse que era um filho bastardo, o pai biológico. Minha mãe não tinha condições de me criar, infelizmente, ela teve que optar, né, teve que escolher ou ficar comigo ou sair da casa onde ela morava. E ela não tinha condições de cuidar de mim. E ela me deu para minha mãe, que eu digo que é minha mãe verdadeira, né, minha mãe que me cuidou, que me criou. Eu estava doente, enfermo, e o médico falou para minha mãe que seu filho ele não tem muito tempo de vida. Minha mãe ele me levantou aos céus e disse para o Senhor, Senhor, Tu não me deste um filho para morrer nos meus braços, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dele. Então eu sou um milagre de Deus, porque a enfermidade que eu tinha era uma enfermidade de morte, e o Senhor me guardou desde a tenridade, desde o meu nascimento. E logo após, eu tive outras experiências, ao qual eu fui para a cachoeira, em Santa Maria Imperatriz, eu tinha 6 anos, e eu vi um copo indo embora pela correnteza, fui atrás e fui levado pela correnteza. Logo em seguida, a minha mãe começou a gritar, mas eu não ouvia. Eu vi algo branco na minha frente, não sei decifrar, nem definir o que é, mas eu segurei esse algo branco ali. E quando eu segurei, e aí, naquele mesmo momento parou, eu fiquei guardado ali pelo Senhor. O moço ia se jogar na cachoeira para poder me salvar, não foi preciso. Então Deus usou das suas formas naquele momento. Também já passei por diversas vezes pelo Vale da Sombra da Morte, no mar, diversas vezes o mar quase me engoliu, várias vezes, perdi as contas, diversos acidentes de trânsito, um dos últimos, eu estava a 140 por hora, o carro rodou na pista do nada, vindo de Joinville para Florianópolis, e graças a Deus o Senhor me guardou. Outra vez em Chapecó, eu andei de frente com um caminhão, na paralama de Opala com o caminhão, e eu rodei também na pista, e o Senhor também me guardou, não aconteceu nada, nem um arranhão eu sofri. Eu sempre fui católico, nasci num lar católico, mas eu era católico praticante, eu fui coroinha, eu queria ser padre, mas padre não podia casar. E logo em seguida eu fui para o Espiritismo, depois fui para a Umbanda e também Palmas de Angola. Me batizei 3 vezes, o 4º batismo foi na Igreja Renascer em Cristo, onde me converti ao Senhor. Mas como a irmã disse, né, a gente faz artes, a gente faz a nossa vontade, a vontade da carne, mas a palavra do Senhor nos ensina em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu amava o mundo, amava as coisas do mundo, então fazia as minhas vontades. E, claro, não conhecendo a Deus, também não iria conhecer a vontade de Deus. Em 90,
Em 89 para 90, eu vi um amigo meu fardado, com a farda da Polícia Militar. Sim, mas como tu entrasse para a polícia? Que eu sempre tive vontade, eu andava com cartucheira, igual criança, né? Um cartucheira aqui, xerife e tal. Disse, olha, eu quero ser policial também. Já era um desejo do meu coração desde criança. Ele disse, tu vai fazer um concurso, ele explicou, me deu toda a direção para fazer, fiz o concurso, passei em 90 para a Polícia Militar. Em 93 passei para investigador da Polícia Civil, então estou na polícia desde 90, já faz 25 anos, de 90 a 93 Polícia Militar e 93 a 2015 na Polícia Civil. Atualmente trabalho no DEIC, né, no plantão do DEIC, onde nós atendemos ali os presos, atendemos advogados, família de preso, as pessoas que vêm para dar depoimento. Então eu glorifico a Deus porque o Senhor, Ele me tirou lá do fundo do poço, né, lá do lamaçal do pecado. Não posso dizer que eu tive experiência com droga, que eu nunca usei droga na vida, mas eu estava com o pecado, né, inundado com o meu coração no pecado. Então, o que afasta nós do Senhor é o pecado. E uma das histórias que a gente não consegue esquecer, que é muito citada, é a história de ser um gogo boy, né? Conta um pouquinho disso aí para quem está em casa, pastor. Irmã Sandra, alguma época da minha vida, quando eu fazia musculação, um amigo meu me convidou para dançar e certamente, cada vez que eu dançava, eu receberia uma remuneração e ela era boa. Então, antes da abertura de um clube, então entrava só mulheres, né? E lá nós dançávamos ali 20 minutos, meia hora, até depois para que os homens também pudessem participar ali do baile. E nesses eventos eu me fantasiava de Dom Juan e durante a dança a gente tirava a fantasia e ficava só de sunga dançando para as mulheres. É claro que quando a gente está no mundo, a gente observa as coisas do mundo e o mundo está no nosso coração, a gente acaba gostando. E isso eu gostava de fazer, né? Porque achava que estava agradando, estava entrando um dinheirinho. Só que como também entrava um dinheiro, também eu perdia ele, porque daí eu saía para beber com as meninas, ficava a noite toda, depois do baile eu andava com um monte de instrumento musical, tocando percussão, ia para Beira-Mar Norte, ia tocar ali, fazer pagode com as moças, chegava em casa às 7, 8 horas da manhã. Agora vamos contar para quem está em casa como é que foi esse resgate desse João Luiz para chegar a se tornar hoje esse grande homem de Deus. Isso, irmã. Na verdade, grande é o Senhor, né? Nós somos pequenos. Mas um dia eu estava dançando uma boate no centro. Eu cheguei em casa por volta das 7 horas da manhã, bêbado. E era 8 horas, uma hora depois, toca o telefone. Meu primo Luciano ligou dizendo que o meu primo, o irmão dele, o Marquinhos, havia falecido. E aí eu achei que estava tendo um sonho, um pesadelo, desliguei o telefone, toco o telefone novamente, meu pai ouve e disse, rapaz, teu primo morre e não vai fazer nada? Aí me levantei, ainda bêbado ainda, aí, né, tomei um banho e saí, fui onde meu primo estava, no ML, eu fui na prefeitura para ver o caixão para ele, eu fui na funerária, e quando eu chego na casa da minha tia, ele já com um caixão na sala da casa dela, e eu olho para o caixão, eu não vejo ele, eu me vejo, eu me vi no lugar dele, e naquele dia o Senhor me mostrou que do jeito que eu estava andando, certamente era para lá que eu iria, e eu disse para Deus, a partir de hoje eu mudo de vida, a partir de hoje eu não danço mais à noite, eu não bebo mais, a partir de hoje eu não saio com todas as mulheres que a gente saía antigamente, a gente ficava com um monte de menina, não quero mais isso para mim, eu quero ter uma vida certa, uma vida sã, diante do Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não mais a minha. Naquele momento, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu fui para a igreja, na época Renascer em Cristo, o Bispo Bito e a Bispa Cláudia, convidei o meu amigo também, que era gogo boy comigo, o Júlio. Eu disse, Júlio, vão comigo na igreja? Engraçado, irmã Sandra, que a gente vai para a igreja, eu cheguei do lado dele, eu estava no lado direito e no lado esquerdo. E aí o pastor começou a falar, começou a pregar e começou a falar da minha vida. Eu assim, dava cotovelada no Júlio, disse, Júlio, tá maluco, rapaz? O que foi? Tá falando da minha vida com o pastor? Se eu nem conheço o pastor, tu que me trouxesse para cá? E começamos a discutir dentro da igreja. Eu disse, não, tu tá falando da minha vida, que ele tá falando tudo o que aconteceu na minha vida, é o que ele está falando. Na realidade, não entendia que Deus, na sua presciência, no seu pleno conhecimento, o Senhor é onisciente, Ele sabe tudo, é onipresente, está em todo lugar, e onipotente, Ele pode tudo. Naquele momento, o Senhor estava me mostrando a minha vida, revelada através do pastor,
e naquele momento eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Com toda essa passagem que você teve da caminhada até chegar a Jesus, você começou a história falando da sua mãe, a biológica. Eu soube que o senhor foi resgatar ela para Jesus. Como é que é hoje esse seu envolvimento, seu dia a dia? Como você consegue lidar com isso para quem está em casa? Poder também vir a perdoar e também saber como lidar com essa situação. Amém. Na realidade, irmã Sandra, eu glorifico a Deus pela vida dela. Porque se não fosse ela, eu não teria nascido. Isso é lógica, né? Mas eu conheço ela, gosto muito dela, amo, não com a mesma intensidade que eu amo a minha mãe, que me criou, minha mãe adotiva, porque o amor se dá com a convivência. Ninguém pode dizer que ama uma pessoa sem conviver ou sem conhecer. Eu te amo, mas nem conhece a pessoa. Então, é a mesma coisa que amar a Deus. Eu amo a Deus, mas tem que ter esse laço de amizade. Eu conversar com Deus, também poder ouvir a voz do Senhor, sentir a presença dEle. A minha mãe, depois de alguns anos, eu fui lá, ela mora ali na Janaína, a gente sempre está conversando, tenho o telefone dela, ligo para ela, ela me liga, mandei uns contatos pelo Facebook. E o meu desejo no meu coração, um dia eu estava no monte orando. E naquele disse, Senhor, as duas mães não se dão. Por causa do ciúme. Um ciúme bobo. Porque na verdade eu amo as duas, e eu sou filho das duas. Uma na condição de mãe biológica, que através dela eu pude nascer, e outra na condição de me criar, sendo servente, trabalhando no colégio de Fátima. Então, a minha mãe conseguiu me dar um dos melhores estudos que eu tive no Colégio Nossa Senhora de Fátima. Então, agradeço a minha educação, o amor, tudo agradeço a minha mãe e meu pai, o João, que já é falecido, já vai fazer 3 anos, mas está com o Senhor. Então o relacionamento é excelente. Até essa semana eu vou fazer uma visita para ela. Dar um abraço nela, um beijo nela, né? Minha mãe Ana, Deus abençoe a senhora. Eu amo a senhora também. Mas é claro que a gente não pode nunca medir os dois amores. Porque, imagina, não nasci, cresci, né? E já estou ficando velho, né? Com a minha mãe. Então não tem como a gente mensurar esse amor. Mas conseguiu fazer a restauração, a reconciliação das duas? Sim, com certeza. Deus ouviu a minha voz. A irmã sabe que um monte Deus ouve, né? Deus ouviu minha oração e o Senhor preparou tudo. Eu chorei muito naquele dia, agradeci a Deus, porque o Senhor tem sido presente na minha vida. Só tenho que glorificar o Senhor, porque hoje as duas se dão bem. A minha mãe, inclusive, visita lá comigo, quando eu vou passear. Só, mãe, vou na casa da minha mãe, né? Vamos lá. Estamos sempre juntos. Então, deixa uma palavra para quem está em casa de como vai conseguir limpar esse coração, como consegue vir a perdoar, a procurar, porque a gente sabe que tem muitas que estão em casa agora assistindo, estão dizendo, poxa, eu queria tanto viver isso, queria tanto conseguir tirar essa mágoa. Alguns criam até um certo ódio, um rancor. Deixa uma palavrinha para quem está em casa, pastor. Claro, irmã. Inclusive, foi a própria palavra do Senhor Jesus, né? Quando Jesus estava no Sermão do Monte, ele fala em Mateus 6,15, se vós não perdoar aos homens as vossas ofensas, Deus também não vos perdoará. E se o Senhor não perdoar, eu também não vou entrar no céu. Então é necessário perdoar, até porque um dia, irmã Sara, estava uma moça, foi pega em adultério e foi levada ao Senhor, aos pés do Senhor Jesus. E aqueles homens estavam prontos para apedrejá-la. Ela foi pega em flagrante. Jesus estava escrevendo no chão. E perguntaram para Jesus, interpelaram Jesus, e Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem que não erra? Quem que não falha? Infelizmente, ela não conseguiu me criar nas condições dela. Agora, não sou eu que vou julgar as condições que ela estava no momento, psicológica, emocional, não sei. Mas muitas pessoas, elas se rebelam, são filhos rebeldes muitas vezes, porque são filhos adotivos. Eu glorifico a Deus, porque eu sou filho adotivo, tenho 2 mães para abraçar, no dia das mães eu posso abraçar 2, no dia do aniversário delas eu posso abraçar 2, e se também se ganhar presente, ganha presente das 2, então é porção dobrada, aleluia. Pastor, também não posso deixar de lhe perguntar o ocorrido dentro da cela, a qual você mandou vários traficantes, homicidas, fecharem os olhos e orarem com você, naquele momento, dentro daquela cela, onde muitos até queriam a sua morte. Conta para quem está em casa como é que foi essa experiência com Deus. Pô, irmã, essa experiência foi sobrenatural. Eu estava sentado no final de semana, numa tarde, eu estava sentado na frente do plantão,
e ouvi uma voz audível: vai lá na cela e fala do meu amor para eles. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Chamei meu companheiro de trabalho, Rosângela. Seu Rosângela, faça comigo. Esse não, tá maluco. Então foi Deus. Agora endoidasse de vez. Como é que Deus vai falar? Pela boca dele. Deus tem boca e fala. E Deus mandou entrar na cela e fala do amor dele para eles. E eu vou entrar. Tá louco, rapaz? Eu vou te matar lá dentro, vou te fazer picadinho. E salão do Morro da Mariquinha, Morro do Mocotó, Morro da Caixa, Nova Descoberta, Monte Cristo. Vou te matar lá dentro, querido. Eu quero só que tu abra a porta da cela para mim. Eu não vou morrer, porque o Senhor vai me guardar. E se Deus mandou entrar, é porque Ele vai me guardar. Mas tu, eu não quero que tu entres. Por quê? Porque se tu entrar, eu não sei para onde tu vais. Ele ficou mais indignado ainda. Abriu a porta, fechou, bateu com força. Eu entrei, tinha 12 presos dentro daquela cela. Uma cela que é somente para 2. Infelizmente, tinha mais do que isso. E eles olharam para mim, assustados, apavorados. O que se ele vai fazer agora? Eu olhei para um traficante que comandava na época o Morro da Mariquinha. Olhei dentro dos olhos dele e falei assim: olha, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te pedir perdão pela raiva, pela ira e pelo ódio que eu senti de ti. Porque hoje eu não sinto mais. Hoje eu te amo em nome de Jesus. Deus falou comigo lá na frente. Vai lá na cela e fala do meu amor para eles. Que vocês são muito preciosos para o Senhor. E tudo que é precioso para Jesus também é precioso para mim. Aí eu gostaria de vir aqui orar pela vida de vocês, para que vocês venham mudar de vida, que também vocês não venham através de vocês destruir outras vidas, porque muitos jovens, muitos adolescentes estão morrendo e se viciando por causa de vocês. A família de vocês também está lá fora esperando vocês, a família, a esposa, filhos, mãe, pai, torcendo para vocês saírem daqui. Então eu quero fazer uma oração por vocês. Ô Senhor, o Senhor sabe que são tudo inimigos, né? O Senhor sabe que é Nova Descoberta, não se dá com o Morro da Caixa, com o Morro da Mariquinha, não se dá com a Nova Descoberta, não se dava antes. Aqui, vocês estão iguais, vocês são presos. Então, por que vocês acham que vocês estão tudo aqui junto? Pois é, Senhor. Nós estamos tudo junto aqui, então você tem que aqui ter consciência que Deus quer mudar a vida de vocês aqui. Por isso que Deus trouxe vocês tudo junto, para que viesse transformar, para que vocês pudessem entender e pudessem perdoar um ao outro. Eu gostaria que vocês dessem a mão um para o outro. Aí eu assim, mas eu sou inimigo. Não, vocês eram inimigo. Aqui não tem inimigo. Aqui estão na mesma condição de preso. Aí eu fui no meio deles, dei a mão um para o outro, e um foi dando a mão para o outro, e começamos a orar. E o Espírito Santo de Deus, como é tão maravilhoso e tão gracioso, ele começou a tocar naqueles corações. E aqueles jovens começaram a chorar, assim como eu também chorei muito. E um deles, lá do Morro do Mocotó, ele balançava a minha mão, se ajoelhou e gritava: vamos rezar um Pai Nosso, vamos rezar um Pai Nosso. Vamos, querido, vamos rezar um Pai Nosso. E começamos a orar um Pai Nosso. E praticamente quase todos os dias, com meus plantões, fora dos plantões, eu ia lá para falar de Jesus para eles. E começava uma prisão temporária, tráfico de drogas. Então a prisão temporária por 30 dias pode ser prorrogável por mais 30 e depois o delegado pode pedir a preventiva ou pode soltar antes. Então começamos a orar e o Senhor começou a tocar no coração também do delegado para liberar aqueles jovens. Eles foram liberados, um foi liberado no outro dia e foi indo. Mas infelizmente um daqueles morreu com 53 tiros, o outro morreu com 26 tiros. Uma vida após outra foi sendo ceifada. Mas também glorifico a Deus porque 2 desses jovens aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje um é pastor em União da Vitória, no Paraná, ao lado de Porto União, de Santa Catarina, né? Faz divisa. E o outro é diácono, fazendo teologia, e é diácono na Igreja de Assembleia de Deus e faz teologia hoje para ser presbítero. Então, quer dizer, Deus mudou a vida deles. E tem mais, um deles estava ali preso, alguém me liga lá do Morro da Caixa, olha, fulano de tal, nós vamos matar. Na mesma noite, era meia-noite, fui eu, a minha esposa, o meu filho e a minha mãe. Fomos até lá no morro, fomos na casa dele, pegamos todas as malas dele, tudo que ele tinha lá na casa, e tiramos ele do morro, porque eles queriam ceifar a vida dele. Então eu só glorifico a Deus, porque o Senhor ainda fala. O Senhor está falando contigo nesta tarde, quem sabe à noite, que vai ser passado em diversos momentos, né? Mas Deus faz tudo oportuno. Você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer falar contigo, meu irmão, minha irmã, que o Jesus te ama muito,
quer salvar a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Pastor João Luiz, eu quero agradecer a sua presença, aquilo que você deixou como um recado de Deus para cada um de nós. Quero dizer que também espero, em nome de Jesus, que a gente venha fazer mais campanhas, como fizemos no Monte, 43 dias seguidos, praças, valados, que Deus nos proporcione mais desses momentos. E quero desejar a você e a sua família que sejam abençoados grandemente. Bispa Sandra, eu que quero agradecer por essa grande e maravilhosa oportunidade concedida por Deus, que certamente foi o Senhor que tocou no seu coração, para que pudéssemos haver essa entrevista nessa tarde, né? Glorifica a Deus pela sua mamãe estar aqui presente, pastor Alexandre, né? E o nosso cinegrafista, irmão Ailton, Deus abençoe, também a todos os ouvintes, a minha mãe Ana, minha mãe Eva, e meus filhos Joey, Jonathan e a minha esposa, que sempre me acompanha em todos os eventos e em todos os momentos. Eu não posso deixar de pedir isso, pastor. Faz uma oração breve para quem está em casa, para que eles venham receber a presença do Espírito Santo nesse momento. Claro, com certeza. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, na tua santa e poderosa presença, ó Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, Senhor Deus, tão ímpar, diante do Senhor, aqui juntamente com a Bispa Sandra, com o irmão Ailton, com a mãe da Bispa Sandra e com o pastor Alexandre, Pai. Os anjos já estão aqui presentes, teu Santo Espírito já sinto aqui, ó Deus, que o Senhor venha alcançar essas vidas, Pai, o Senhor venha salvar. Eu não peço bênçãos materiais, mas peço as espirituais, para aqueles que ouvem, Senhor Deus, e veem, Senhor Deus, essa programação, essa reportagem, que eles entendam e compreendam o amor de Deus sobre a sua vida. Salva cada um que ouve, Senhor Deus, essa reportagem, guarde e protege, Senhor Deus, dê a direção, para que eles não venham, Senhor Deus, em nome de Jesus, cair no erro e, Deus, infelizmente, Pai, não te aceitar como o único e suficiente Salvador e ir para o abismo eterno, Pai. Eu te peço e rogo ao Senhor que abençoe, salva e livre do mal, em nome de Jesus. It might seem crazy what I'm about to say. Happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Roberto Teixeira. Ele vai dar algumas dicas para você que está em casa e esclarecimentos. Dr. Roberto, muito obrigada por atender, por receber o programa Verdade aqui no seu consultório. Eu é que agradeço. Dr. Roberto, o que são varizes? Varizes são veias, né, que já existem na perna, né, são veias normais que se transformaram em veias dilatadas, tortuosas. Com isso, elas perderam a capacidade normal que elas têm de trazer o sangue de volta para o coração e geram um regime de hipertensão na perna que ocasiona os sintomas todos das varizes. Então, são veias anormais. E o que causa essas anormalidades nas nossas varizes, né? Nas nossas veias, digamos assim? Não existe uma causa única, assim, né? A gente tem que ver um contexto todo. Existe um fator predisponente. A predisposição é a hereditariedade. A hereditariedade é a causa de tudo, né? Se a pessoa nasce com a hereditariedade para ter varizes, com a tendência para ter varizes, e ela for sujeita a uma série de fatores que a gente chama de agravantes, né, ela vai ter as varizes, né? Quais são esses fatores? Anticoncepcional, gravidez, profissão, pessoas que trabalham muito tempo em pé, sedentarismo, sobrepeso e depois a própria idade, né? Então, se a pessoa não tiver tendência para ter essas varizes, uma tendência hereditária, ela pode ter 15 filhos que ela não vai ter varizes. Então, realmente o que conta é a hereditariedade. Quais são os sintomas, doutor Roberto, para quem está em casa saber que chegou o momento de procurar um médico? A gente poderia classificar, assim, basicamente, em 2 tipos de pacientes que nos procuram, né? Aquelas que nos procuram, assim, por causa do problema estético, por causa geralmente daquelas veinhas, né? Os vasinhos, vulgarmente chamando, que nós chamamos de telangiectasias. Essas não dão sintoma nenhum.
né? E tem as varizes mesmo, né? Aí são aquelas veias que ficaram dilatadas, que ficaram tortuosas, que você olha na pele, na perna elas têm relevo, né? Essas sim costumam dar sintomas. Quais são esses sintomas? Peso, cansaço, geralmente no final do dia, coceira, cãibras, inchaço, né? São sintomas que vão aparecendo, geralmente eles começam a se intensificar no começo da tarde e estão bem intensos à noite. Então, esses são os sintomas assim, principais das varizes. A gente só consegue diagnosticar a diferença entre uma e outra e vindo ao médico, um especialista, que saiba diferenciar para dizer qual tratamento precisa ser feito, né? Exatamente. A gente tem que ver que tipo de veia que tem, qual é a topografia daquela veia. Às vezes a pessoa tem uma mancha grande daquelas veiazinhas vermelhinhas, pequenininhas, mas ela tem uma veia grande alimentando. Então a gente tem que saber se tem aquela veia, tratar aquela veia primeiro para depois poder secar. Né? Isso existem aparelhos, fleboscópio que a gente tem no consultório, ou eventualmente o uso de um ecodoppler, de um ultrassom, que mostra toda a configuração das veias dos membros inferiores. Agora eu vou tirar uma dúvida pessoal minha, que eu tenho certeza que você está em casa também tinha esse medo que eu tinha, hoje não tenho mais porque o Dr. Roberto está me acompanhando. Eu fiz um tratamento, Dr. Roberto, com um médico que eu acredito que na área hoje deve ter muitos que não estão capacitados ainda para isso. Eu, na época, achei que eu ia secar as varizes, né? Que a gente não sabia qual era o nome certo que era dado. Escleroterapia. E, na época, ele fez o tratamento, eu fui para casa tranquila, chegou a noite, aquilo começou a doer, latejar, começou a criar nódulos pretos por toda a minha perna e aquilo começou a me assustar. Eu estou ficando, isso aqui vai causar algum problema. Procurei o médico na época, quando ele olhou para mim, ele falou assim, menina, você poderia ter morrido de embolia. Ele começou a furar aqueles nódulos. Ninguém pode ser impedido de fazer. Nenhum médico, né, que esteja formado, ele pode ser impedido de fazer. Agora, aí é o bom senso. Isso aí tem que ser feito por especialista, por radiologista, por cirurgião vascular, né? Tem muitos médicos de outras áreas fazendo isso, tem enfermeiras fazendo isso, né? Como se fosse uma coisa corriqueira. É um procedimento médico que tem riscos, né? O que é que provavelmente aconteceu contigo? É aquilo que eu estava falando. Existem as veias que são esclerosáveis ou secáveis e as que não são, as que são cirúrgicas, né? Provavelmente foi feita uma escleroterapia numa veia já de maior calibre. Ele secou uma veia do sistema venoso superficial, mas é uma veia que provavelmente não seria indicada a escleroterapia, teria que ser retirada. Como podem fazer para evitar as varizes? Deixa uma dica para quem está em casa, doutor. Exatamente como eu tinha falado, não existe assim uma causa única para as varizes, né? São uma somatória de causas, né? Então, quando a pessoa tem o fator predisponente para ter varizes, ela não tem muito o que fazer, né? Mas ela pode fugir dos chamados fatores desencadeantes, né? Avaliar a necessidade do uso de anticoncepcional, quando trabalha muito tempo em pé, intercalar assim com algum tipo de caminhada, ao chegar em casa descansar um pouco com as pernas elevadas. Basicamente, atividade física é importantíssimo, né? Principalmente aquelas que mexem assim, com a articulação do pé, tipo caminhada, natação, porque elas ajudam no retorno do sangue venoso, aceleram esse retorno. Evitar a obesidade, né? O sobrepeso é um fator de risco muito importante para varizes, para gerar sintomas, os sintomas que apresentam, principalmente o edema, né? Então, em alguns casos, aí vale a pena assim, né, consultar um especialista, o uso de meia elástica. O uso de meia elástica em pacientes que têm tendência genética, que trabalham muito tempo em pé, se revela muito eficaz. Quando for procurar um médico para tratar das suas varizes, você tem que procurar alguém da área, um especialista, um cirurgião vascular. Clap along if you feel like a room without a roof. A partir de hoje, teremos uma pitadinha de Vanessa Miles. Ela trará dicas do coaching. O que é coaching? É o desenvolvimento humano. Se você ficar atento a essas dicas, tenho certeza que você terá uma grande transformação.